E aí, galera da primeira série, como é que vocês estão? Tão bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam muito bem nesse período de isolamento social. Estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Turma que mora no meu coração, não paga aluguel, só paga IPTU. Tá certo? Uma turma muito boa. Meninos, olha, se cuidem, sejam com suas famílias, espero que vocês estejam respeitando esse período de isolamento social. Tá certo? Com fé em Deus, é uma fase, vai passar. Com fé no Senhor, vai passar. E aí não vai demorar para estarmos juntos novamente. Tá certo? Mas por enquanto vamos nos falando aqui nessas aulas virtuais, nessas aulas online. Tá? Vocês fizeram algumas atividades que eu já passei. Atividades falando a respeito dos hebreus, tem uma atividade sobre os fenícios que também passo para vocês, só que eu não tinha dado o assunto fenícios ainda. Tinha trabalhado com vocês hebreus. Foi o último assunto que foi dado tanto na primeira série A quanto na primeira série B. Mas agora vamos falar sobre os fenícios e falaremos também sobre o Império Persa. E aí com o Império Persa a gente fecha o assunto Antiguidade Oriental. Aí a próxima aula entraremos em Antiguidade Clássica, onde vamos começar a estudar Grécia Antiga. Beleza? Vamos lá. Olha aqui na tela. Eu quero imagens. Aí, muito bem. Vamos falar a respeito dos fenícios. Quem eram os fenícios? Os fenícios eram um povo de origem semita. Só recapitulando aquilo que nós vimos quando estudamos Hebreus, o termo semita, ele é originário da expressão da palavra Sem, que era um dos filhos de Noé. Estão lembrados? Sem, Cão e Jafé. E aí, no caso, esses três filhos de Noé, que de acordo com a narrativa bíblica, de acordo com o mito do dilúvio, afirmava de que foi um homem que Deus havia separado, foi aquele que ouviu o alerta de Deus a respeito de que haveria um dilúvio e somente a família dele foi preservada da destruição mundial. E aí nós vimos também, agora voltando para a história, de que o mito do dilúvio ele é muito parecido com a epopeia de Gilgamesh, que nós estudamos quando vimos Mesopotâmia. Tá certo? E aí no caso, os povos semíticos, temos os hebreus e temos também os fenícios, tá certo? Os fenícios eles têm origem semita e ocuparam por volta do ano 3000 a.C. uma pequena faixa costeira mediterrânea cercada por áreas montanhosas. E aí, devido a esse problema geográfico, porque na verdade a região onde esse povo semita ocupou estava imprensado entre o mar e as montanhas. Mari, passa rapidinho o mapa. Vou mostrar para vocês aqui, para depois eu voltar para a explicação lá. A Fenícia está justamente nessa região, onde hoje é o Líbano, tá certo? Aqui está a região da Palestina, a região de Canaã, onde hoje está localizado o Estado de Israel e o Estado palestino, e mais ao norte nós temos a Fenícia. Essa área daqui é uma cadeia de montanhas. Então, no caso, os fenícios eles ficaram entre essa cadeia montanhosa e o mar Mediterrâneo, que na época da Antiguidade Oriental era chamado de Mar Grande. E o território da Fenícia era um território cujo solo tinha baixa fertilidade. Então, eles não tinham condições de fazer a prática da agricultura. A agricultura ela não prosperou como havia prosperado em outras áreas do Oriente Médio, através do sistema de irrigação. Então, eles tiveram que se reorganizar para que pudessem sobreviver. E uma das coisas que eles fizeram foi a trabalhar com a parte de mineração, porque na região da cadeia montanhosa ela possibilitava a exploração, por exemplo, de cobre, a exploração de âmbar, e no mar, graças ao fato de eles estarem ali na região do litoral, eles puderam desenvolver uma indústria náutica considerável, que fez com que a principal atividade econômica dos fenícios fosse justamente o comércio marítimo.
E aí eles estabeleceram diversas rotas comerciais com vários países da região do mar Mediterrâneo. Pode passar. Olha as rotas aqui que foram estabelecidas pelos fenícios, está vendo? Aí nós temos as principais cidades fenícias, que é a cidade de Tiro, Biblos e Sidom, e essa parte vermelha, essa linha vermelha corresponde às rotas comerciais. Então os fenícios, eles fizeram transações comerciais com os cretenses, com a civilização minoica, fizeram relações comerciais com a região de Israel, e isso está relatado de uma forma bem detalhada no livro de 1 Samuel, mas sobretudo no livro de 2 Samuel, que é o livro do Antigo Testamento da Bíblia, que fala sobre a construção do Templo de Salomão, do Templo de Jerusalém, em que um dos artífices, ou seja, uma das pessoas responsáveis pela construção do Templo de Salomão, que marcou a história dos hebreus, foram justamente os fenícios. E boa parte do material utilizado na construção do Templo de Salomão veio justamente da Fenícia. Então nós temos os cretenses, tivemos a relação com os israelitas, a relação com os egípcios, e eles foram criando colônias ao norte do continente africano. Aí temos a cidade de Cirene, a cidade de Leptis, a cidade de Cartago. Preste atenção, primeira série. A cidade de Cartago, nós vamos ouvir falar muito dela quando estudarmos Roma Antiga, quando estudarmos as guerras púnicas, que foi a guerra entre Roma e a cidade de Cartago. E a cidade de Cartago era uma colônia fenícia. A cidade de Tinges, já onde hoje está localizado o Marrocos, e a cidade de Gadir, a colônia de Gadir, que já fica na Península Ibérica, onde hoje está localizado o território espanhol. Os fenícios, eles não apenas percorreram a região do mar Mediterrâneo. Há correntes históricas que afirmam que os fenícios, eles também se aventuraram na navegação oceânica propriamente dita. Ou seja, eles passaram pelo Estreito de Gibraltar, tendo acesso ao Oceano Atlântico. Há até mesmo historiadores que advogam a ideia de que os fenícios foram os primeiros a chegar no território brasileiro. Há uma corrente histórica, uma corrente historiográfica que afirma isso, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia de como foi o avanço em termos náuticos do povo fenício. Pode passar. Eles comercializavam cedro, cobre e âmbar, que eu estava explicando a vocês agora há pouco. Além desse comércio, desse tipo de material e da prática do chamado comércio marítimo, eles também praticavam pirataria. Quando a gente fala de pirataria, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele filme, aquela série, aquele filme Piratas do Caribe. A gente lembra muito do período da época das grandes navegações. Tá certo? Aí fala de piratas, você lembra logo dos corsários ingleses e de outros povos ali, na época da Idade Moderna, que praticavam pirataria. Mas a pirataria, ela é tão antiga quanto o ser humano. E no caso, os fenícios, eles foram especialistas, eles foram experts na prática de atos de pirataria. Então eles abordavam as embarcações de outros países, assaltavam essas embarcações, pegavam as mercadorias e revendiam para outras pessoas. E eles eram comerciantes de escravos. Pronto, próximo. Em termos políticos, a Fenícia era muito parecida com os sumérios. Eles adotaram também as chamadas cidades-estado. Então não havia um poder centralizado na Fenícia. Cada cidade-estado se comportava como um país independente, tendo o seu próprio rei, que nós falaremos lá na frente. Principais cidades: Tiro, Biblos, Sidom e Ugarit. São as principais cidades fenícias. Em termos religiosos, eles eram politeístas. Os deuses representavam forças da natureza, como sol, chuva, raios e tempestades.
E mais uma vez vamos ter que recorrer à Bíblia, porque o principal deus dos fenícios é muito conhecido dos cristãos, que é Baal. Baal, considerado senhor dos deuses, era o principal deus dentro do panteão, dentro da mitologia fenícia. Os rituais feitos a Baal e a Astarote eram rituais que exigiam sacrifícios humanos, principalmente sacrifícios de crianças. Então, para adorar Baal, havia uma exigência de que crianças que simbolizavam pureza fossem sacrificadas e teriam que ter o seu coração arrancado e cortado em 6 pedaços. Organização política dos fenícios. Os fenícios eles se caracterizaram por uma estratégia política que nós chamamos de talassocracia. A expressão talasso, significa mar. Tá certo? É a expressão grega para mar. Cracia, governo. Então, no caso, a estrutura política dos fenícios levava em consideração a elite, que era composta principalmente por comerciantes marítimos, aqueles que detinham a supremacia, tanto comercial quanto bélica, no mar. Lembrando que cada cidade fenícia tinha o seu próprio rei. Mas, em geral, esses reis eles não eram filhos de outros reis. Esses reis eles eram nomeados, eles eram eleitos. Mas não era qualquer pessoa que podia ser rei. Só podia ser rei quem fazia parte da elite fenícia. E essa elite era composta não somente pelos comerciantes marítimos, mas também era composta por anciãos e sacerdotes. O rei fenício, ele não era um rei absolutista, ou seja, não era um rei que tinha todo o poder, não tinha um poder absoluto. O poder dele era limitado pelos sacerdotes e pelo conselho dos anciãos. Alfabeto fenício. O alfabeto fenício era um alfabeto fonético composto por 22 letras. Aí eu trouxe para a curiosidade de vocês, e também tem no livro de vocês, o alfabeto fenício. Zain, Hal, Re, Gimel, Lamed, Kaf, Kaf, Aleph, Nun, Mem, Lamed, Yod, Tet, Het, Tal, Shin, Resh, Kop, Shad, Pe, Ain e Samek. Tá certo? Essas são as letras que compõem o alfabeto fenício. O alfabeto fenício ele também serviu de inspiração para o alfabeto hebraico. Tanto é que existem várias letras do alfabeto hebraico antigo que são correspondentes ao alfabeto fenício. E o alfabeto fenício, pelo fato de ser um alfabeto fonético, ele vai servir de inspiração para o alfabeto ocidental, que você vai observar entre os gregos e os romanos, que vai chegar até o alfabeto que nós utilizamos nos nossos dias. Agora vamos falar a respeito do Império Persa. Os povos indo-europeus ocuparam o planalto iraniano. O Império Persa ele estava localizado onde hoje é o território do Irã, entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, por volta do ano 1500 a.C. Mari, passa rapidinho. Observe bem, esse é o território original do Império Persa. Então ele começou justamente aqui, essa área onde tem a cidade de Passágada. Aí você tem o Golfo Pérsico, onde hoje está localizado, por exemplo, o Kuwait, e aí você tem o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, tem a Arábia Saudita. E no lado de cá nós temos o Irã, tá certo? O Irã ele fica entre o Golfo Pérsico e essa parte próxima à região do Mar Cáspio. Essa área do Mar Cáspio e tudo já é território da Federação Russa. Volta. As tribos persas elas foram dominadas pelos medos, por isso o nome Império Medo-Persa. Gente, é Medo, não é medo. Império Medo-Persa. Liderados por Quiáxares, ou Quiáxares, no final do século 7 a.C. Só que há uma reviravolta. Isso porque Ciro o Grande, ou Ciro II, ele chega
e funda o Império Persa. Então ele faz com que os persas dominem os medos. Isso no ano de 559 a.C. Pode passar. Ciro ele adota uma política de tolerância em relação aos povos dominados. Vocês viram, quando nós estudamos a respeito dos assírios, estudamos sobre os povos da Mesopotâmia e vimos a questão dos assírios, que os assírios eles eram extremamente cruéis e não faziam prisioneiros. Só que Ciro ele teve uma atitude completamente diversa, completamente diferente a respeito dos povos dominados. Ele adotou uma política de tolerância. Por exemplo, as elites das nações que o Império Persa dominava eram convidadas a fazer parte da elite do Império Persa. Claro que alguns chegaram a ocupar altos cargos da administração pública persa, mas era feita uma atitude de respeito a costumes e tradições desses povos dominados. Então você tinha, por exemplo, uma tolerância religiosa. E aí me permitam mais uma vez ter que recorrer à Bíblia. Quando você pega, por exemplo, o livro de Daniel, você vai ver que o livro de Daniel, que é o livro do Antigo Testamento, ele vai nos contar a história de um jovem da elite hebraica, Daniel, que é levado para a Babilônia, na primeira leva antes da destruição da cidade de Jerusalém. Nabucodonosor, ele também tinha uma relação de uma certa flexibilidade em relação a alguns povos dominados. Eles não os escravizavam, apesar de ter feito a chamada migração forçada dessa população em direção à Babilônia. Só que quando acaba o domínio babilônico e assume Ciro o Grande, Daniel ele é mantido na posição de grande líder administrativo dentro da estrutura persa. E é permitida a realização do culto a Javé, o culto a Jeová, ao Deus dos hebreus. Então eu citei esse exemplo de Daniel para que vocês possam ter uma ideia, uma dimensão da política adotada pelo governo persa, não somente por Ciro, mas também pelos seus sucessores em relação aos povos que haviam sido dominados. E graças a essa atitude de Ciro, diminuiu consideravelmente a possibilidade de rebelião dos povos dominados contra a potência hegemônica, contra a potência persa. Cambises II ele expandiu o território, conquistando o Egito em 525 a.C. E foi no reinado de Dario I que acontece o que nós chamamos o período do apogeu persa. Volte para o mapa, por favor. Aí você observa que, durante o governo de Dario I, o Império Persa, ele ocupa não somente, olha, ele começou aqui, então ele vai se expandindo, e ele pega as regiões da Mesopotâmia, então ele domina completamente a Babilônia, a Assíria, a região da Suméria. Eles passam a ter o controle também sobre a Fenícia, ocupa a região da Palestina, lembrando que os hebreus já tinham perdido completamente a autonomia político-administrativa, não era mais um país independente desde a invasão de Nabucodonosor, que destruiu a cidade de Jerusalém. E agora ele ocupa também, tem o controle do Egito. O Egito ele perde completamente a sua independência, que havia sido readquirida no Renascimento Saíta, perde agora com a invasão dos persas. Então os persas eles ocupam o Egito, chegam à Líbia, também ocupam a região onde hoje é a Turquia e atravessam o Estreito de Bósforo, chegando até mesmo aqui na região da Europa, pegando a Trácia e indo até a região da Macedônia. E avançando em termos orientais, chegando até a divisa com a Índia, chegando ao rio Indo, ocupando toda essa região.
Vamos ver a respeito de Dario I. Quais foram as características, os pontos mais marcantes do governo de Dario I? Ele dividiu o império em províncias, em satrápias, que eram governadas por funcionários nomeados pelo rei diretamente e que eram os sátrapas. Isso se deve ao fato de que o Império Persa ele tinha uma grande extensão territorial. E ficava muito complicado o rei ele governar de Suzã e ter o controle de toda essa região com dezenas de nacionalidades envolvidas. Ele também se caracterizou por ter criado um sistema de estradas que ligavam as satrápias à capital do Império, Suzã. Volta para o mapa, por favor, Mário. E aí nós temos aqui indicado a Estrada Real, tá vendo? Capital Suzã, e ela passava por praticamente todas as regiões do Império Persa. Então passava por Nínive, chegando até a cidade de Sardes, já no atual território turco. Além disso, ele também criou o Correio Real, que facilitava com que as ordens do monarca pudessem chegar aos territórios mais distantes do império. E a parte mais interessante, na minha opinião, ele cria uma moeda que facilita o elemento de troca de mercadoria, que facilita as transações comerciais, que é justamente o dárico. Ele cria o dárico, pode passar. Ele cria o dárico, que é a moeda do Império Persa. Passa. Dario I foi derrotado pelos gregos na Primeira Guerra Médica, que é a guerra que aconteceu entre o Império Persa e os gregos, que nós estudaremos com mais profundidade dentro de algumas aulas, que foi no período clássico. Dario I ele é substituído por Xerxes. E Xerxes ele também entra em guerra com os gregos, mas ele é derrotado na Segunda Guerra Médica. Se você teve a oportunidade de assistir o filme 300, ele conta justamente a história de Xerxes. Tanto o 300, o primeiro filme 300, quanto o 300, a Ascensão do Império. Na verdade, a Ascensão do Império ele mostra como Xerxes chega ao poder. Lembrando o seguinte, deixa eu abrir um parêntese para depois fechar. O filme 300, ele não corresponde 100% à realidade, tá certo? Mas ele utiliza narrativas históricas para trabalhar de forma ficcional, tá certo? Mas é um filme que vale a pena. Eu particularmente gostei muito de assistir tanto 300 quanto 300 Ascensão do Império. É muito sangue, é muita bagaceira, é legal demais. É estilo Tio Márcio de filme, tá certo? Vamos lá. Mas no ano 330, os persas eles são dominados pelos macedônios. São dominados por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Próximo. Com relação à religião, já tinha dito que eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, só que esses deuses que eles adoravam, no princípio, cada deus representava também uma força da natureza. Aí você fala assim, professor, está muito parecido com os fenícios, está parecido com o que os mesopotâmicos também acreditavam. De fato, é um ponto de semelhança entre diversos povos da Antiguidade Oriental. Mas tem um ponto de diferença do Império Persa em relação, por exemplo, aos fenícios. Os persas, eles acreditavam em dois deuses. Chegou o momento da história persa que eles passaram a desenvolver uma religião que ficou conhecida como Zoroastrismo. É um nome dado em referência a Zoroastro, que foi uma pessoa que escreveu, que compilou todas as regras desta religião. Eles acreditavam na existência de dois deuses. Esses deuses eram poderosos e antagônicos, igualmente antagônicos. É o Deus do bem e o Deus do mal. O Deus do bem chama-se Hormuz Mazda e o Deus do mal, Ahriman. O cristianismo, ele pega emprestado essa dualidade bem e mal da religião persa.
Então você pega no cristianismo, você também tem uma figura de oposição, você tem o Deus cristão, você tem o Jesus que representa o bem e você tem Satanás que representa o mal. Satanás e Jesus, dois elementos extremamente poderosos, mas que são antagônicos. Então isso é uma coisa que o cristianismo ele pega emprestado do pensamento religioso dos persas. Eles acreditavam na vida após a morte, diferentemente, por exemplo, daquilo que os mesopotâmicos pensavam. Babilônios, assírios, sumérios, hititas, acádios, porque eles não acreditavam na vida após a morte. Os mesopotâmicos eles eram fatalistas, eles eram pessimistas, eles acreditavam que morreu, acabou. Só que os persas, eles criam na ideia da eternidade, muito parecido com a crença dos hebreus e a crença dos egípcios. Eles acreditavam no instrumento do juízo final, outro elemento que os hebreus e, por conseguinte, os cristãos pegam dos persas. Essa ideia de que, no final dos tempos, haverá um julgamento em que todas as pessoas vão estar diante de um tribunal espiritual e aquelas que praticaram boas obras, elas terão direito ao paraíso e aqueles que não seguiram os ritos religiosos ou que praticaram mal terão a condenação eterna. Então essa é a ideia de paraíso que nós cristãos chamamos de céu e a ideia de condenação eterna que nós cristãos chamamos de inferno, pegamos emprestados da religião persa. Certo? Bem, agora é com vocês primeira série. Eu peço que vocês leiam e registrem no caderno os pontos mais importantes das páginas 515 a 522 do caderno 1, do livro 1 de vocês. E façam as atividades que eu já postei no portal Plural, tá certo? E nos vemos no nosso próximo encontro, quando falaremos a respeito de Antiguidade Clássica, Grécia. Até lá, meus amigos!